para começar do começo, a gente tem que falar de conjuntos, certo? Bom, a primeira dificuldade de se estudar conjuntos é que não é possível dizer o que é um conjunto de uma maneira rápida e simples. O conjunto é definido pelo que a gente chama de axiomas, que são propriedades que um conjunto deveria respeitar. E esses axiomas, na verdade, levam a questões muito profundas dos fundamentos da matemática, certo? Que é a chamada teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos não é o que eu vou explicar agora. A teoria dos conjuntos é uma outra parada que tem problemas aí muito doidos. O que nós vamos falar é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma ideia intuitiva do que é um conjunto. Conjunto é quando eu reúno coisas, certo? Essa ideia intuitiva é muito vaga, não é? Só que para sair dessa ideia vaga, para eu dizer realmente o que é, aí é um processo de anos. Então, sendo bem honesto com vocês, vamos ficar só com essa ideia intuitiva. Conjunto é quando eu reúno coisas, é quando eu tenho uma lista de coisas e eu junto elas num conjunto, certo? Eu sei que é vago, mas como eu estou falando para vocês, quando se trata de teoria dos conjuntos é uma outra conversa, tá? Então, por exemplo, exemplos mais simples. Primeiro deles, conjunto vazio. O conjunto vazio é a dificuldade que nos impede, uma das dificuldades que nos impede de dizer facilmente o que é um conjunto. Porque se eu disse que conjunto é uma reunião de coisas e etc., como é possível que exista um conjunto que não reúne nada, mas existe por uma questão de consistência lógica? E esse conjunto vazio ele é representado de duas maneiras: uma bola com um traço, ou assim, chaves sem nada dentro. Esse é o conjunto vazio. Depois tem os conjuntos unitários. Por exemplo, o conjunto das canetas que eu tenho para escrever aqui na mesa digitalizadora. Só tem uma, que é a minha caneta. Conjunto unitário. O conjunto, vamos ver um exemplo menos simples. O conjunto das soluções reais dessa equação aqui. É um conjunto de soluções. Só existe uma solução, que é essa, né? E assim vai, certo? E aí eu posso construir conjuntos aqui com mais elementos. E aí eu já estou adiantando uma coisa que o conjunto é feito de elementos. Essa palavra é importante. Então, por exemplo, aqui as vogais do nosso alfabeto. São 5. Então, aqui nas vogais... Posso fazer uma pergunta? Desculpa, não entendi. Eu posso fazer uma pergunta sobre a questão do conjunto Claro, unitário? claro, por favor. É tipo, então o conjunto dos números primos representado pelo número par, ele é unitário, no caso? Representado É, pelo 2, tá ótimo. vendo? Um bom exemplo não trivial, como a gente diz, né? Seria o conjunto dos números primos pares, No né? caso só tem um par, né? Hã? Par, no caso, que é o 2. Isso é. Então, para quem não lembra, os números primos é aqueles que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. E aí a gente exclui o 1 porque é simples demais. O 1 e ele mesmo vai ser o mesmo número. Então, tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, depois acho que 13, 17, enfim. E aí vai. São infinitos. Passando uma moto aí na casa de alguém. Bom,
Por que só tem um par? Porque se o primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, se ele for divisível por 2, ele vai ter 3 divisores, a menos que ele seja o próprio 2. Então o conjunto dos números primos e pares é um conjunto unitário formado exclusivamente pelo 2. Quem gosta de curiosidades matemáticas tem curiosidades interessantes sobre o número 2 que eu não me lembro agora, mas ele é um número bem interessante que aparece como solução única também para muita coisa. Bom, então temos o conjunto vazio aqui. Conjuntos unitários são aqueles que só têm um elemento. Conjunto vazio não tem nenhum elemento. Aqui A, E, I, O, U, 5 elementos.